2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Vamos ler o 8 primeiro. O apóstolo Paulo diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Jesus respondeu o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então preste atenção, irmãos. É isso que nós precisamos entender. E muitos crentes ainda não entenderam, muitos evangélicos não entenderam. O que, pastor? Que a graça de Jesus é suficiente e que nós não precisamos de mais nada. Por que eu falei que muitos crentes ainda não entenderam? Porque para eles sempre precisa de algo a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter um ritual sagrado. Tem que ter algum tipo de sacrifício. Tem que ter alguma coisa que eu pegue, que eu leve para casa. E infelizmente, isso acontece por conta de muitos pregadores também, que também não entenderam. Muitos pastores também não entenderam ainda o que é a graça de Deus. Porque eles sentem a necessidade, sempre tem que dar algo para alguém, para as pessoas. Tudo bem, quando Deus nos dirige e está de acordo com o Evangelho que Jesus ensinou e veio uma inspiração, não tem problema. Mas eu não posso viver disso, o povo não pode ser movido disso. E existem pastores que toda reunião, todo culto, é o domingo culto tal, com a entrega do bolo ungido, com a entrega do pão consagrado, com a entrega da rosa ungida. Quer dizer, virou um costume que Jesus não ensinou isso. Virou uma dependência. Quer dizer, os próprios pastores sentem a necessidade disso. E Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. O que é a graça? É o que Jesus fez na cruz. Ela é suficiente para nós. O Evangelho não tem nada a ver com o que eu faço. O Evangelho não tem a ver com fazer, com buscar. O Evangelho tem a ver com o receber. Isso é a graça. Eu recebo aquilo que foi feito por mim. Não há nada que eu possa fazer que eu vou trazer Deus para mim. Não, Ele já veio. Ele me alcançou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. A religião sempre vai ensinar o quê? Tem que fazer, tem que fazer. Para a religião, fazer, fazer, fazer. E quando você faz, se não deu certo, é porque não fez bem feito. Faz de novo. Nunca acaba esse fazer, fazer, fazer. O Evangelho é o contrário. É assumir e descansar. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansado de tanto fazer, fazer, fazer e nunca receber. Estáis cansados e oprimidos da religião, da religiosidade. E ele disse: e eu vos aliviarei. Então, depois ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. A religião sempre é fazer, fazer, fazer. Buscar, buscar, buscar. As pessoas já acostumaram. Todo domingo, onde é que você está indo? Eu vou buscar Deus. Mas peraí, você nunca encontrou? Eu já encontrei há muito tempo. Ele mora no meu coração. Ele está comigo todo dia e toda hora. Mas a religião é sempre buscar, sempre fazer. O Evangelho é o contrário. Ele me alcançou. Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Então o Evangelho trata de receber, de assumir o que foi feito. Isso é a graça de Deus. Isso é o Evangelho. Mas a gente vê hoje que a maioria dos crentes, dos evangélicos, não se contenta com isso. Tem que ter algo a mais. Os pastores, eles falam assim: não, se você não der um bolo, se você não der isso, o povo não vem para a igreja. Então eu prefiro não dar, porque as pessoas têm que vir pela graça. E se a gente ficar acostumado com isso, aí a gente está
o pastor está iludido e iludindo o povo. Porque aquilo que eu falei domingo passado, a igreja que nasce de campanhas e vive só de campanhas, morre quando as campanhas acabam. Então Jesus está falando para você hoje: a minha graça te basta. Olha aquilo que foi feito, assuma, viva. Você não vem para a igreja para buscar uma bênção, porque se você crê na graça de Deus, Ele já te abençoou. Eu já sou abençoado. Eu não venho aqui, Deus, por favor, me abençoa. Eu já saio de casa crendo que estou debaixo da bênção de Deus. A mesma coisa você. E onde é que está escrito isso, pastor? No Evangelho, no Novo Testamento. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Abre aí rapidinho. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? Nos abençoou. Veja o verbo, a maneira. Nos abençoou, já nos abençoou. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo, no Evangelho. É quando eu entendo o Evangelho. Quando eu entendo o Evangelho da graça. Religiosos não entendem o Evangelho da graça, por isso não entende isso. Por isso sempre tem que fazer, buscar, até se cansar. E Jesus, sabendo que isso cansa, Ele diz: venham todos que estão o quê? Cansados, e eu vos aliviarei. Eu creio, eu tomo posse, eu sou uma bênção. Deus está comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo eu e minha casa. Eu vivo em paz. A religião é fazer. Aí a pessoa fica ansiosa. Por isso está cheio de crentes ansiosos. É a ansiedade religiosa. Porque não tem descanso, não tem sossego. Terminou a campanha, não deu certo, porque eu não fiz direito. É porque não deu oferta direito. Então tem que fazer. E Jesus está falando: está errado. Receba o que já foi feito. Assuma o que já foi feito. 2 Pedro capítulo 1, para finalizar, versículo 3. Ele diz assim: visto como o seu divino poder. O que diz aí? Um dia, se Deus quiser, o diabo não atrapalhar, e a gente fizer tudo direitinho, buscar com muito esforço, aí nós vamos receber tudo o que diz respeito à vida e à piedade. É isso? Não. Visto como seu divino poder já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Mas olha o detalhe: pelo conhecimento de quem? Daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ou seja, conhecimento do Evangelho de Jesus, Evangelho da graça. Então quem não entende isso vive na religião. Fazer, buscar, e nunca vive o que já foi feito. Então desperta, povo de Deus, acorda, povo de Deus. O Evangelho está aqui sendo pregado, o Evangelho está aqui na Bíblia, é só você ler. Um pastor perguntou: por que agora você só prega Evangelho e contra a religião? Eu falei: leia a Bíblia, ou melhor, leia o Novo Testamento. Ah, mas não pode ler o Velho? Pode sim, só que eu leio o Velho com a mente de Cristo. Tudo eu vejo Cristo. Porque hoje o nosso compromisso é com o Evangelho, não é com religião do Velho Testamento. Não tem nada a ver mais com lei de Moisés, com os rituais, cerimônias. Isso já acabou. E era até para eles, para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos brasileiros, gentios que foram alcançados pelo Evangelho da graça. Por isso Paulo foi perseguido. Por isso Estevão foi apedrejado até a morte. Sabe por quê? Porque ele pregava isso que eu estou pregando. E os religiosos ficavam furiosos. Porque o Evangelho acaba com toda a religiosidade. Acaba, entre aspas, a graça para eles. Porque para eles tem que ter sacrifício, rituais, fazer. Eu tenho que dar isso. Ou senão o povo não vem. Se eu não der o negócio ungido, o povo não vem. Mas o Evangelho não precisa disso. O último versículo para finalizar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4.
Deus falou para Abraão lá atrás, ó, lá no Velho Testamento, vou te abençoar, mas tu serás a própria bênção. Você vai ser uma bênção. Então, quando eu entendo agora na graça, no Evangelho, que eu fui abençoado por Cristo, então eu sou a própria bênção. E eu passo a abençoar quem ainda não entende isso. Como diz aquela música, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Por que eu vou correr atrás de bênçãos se a Bíblia diz que Ele já me abençoa? O apóstolo Paulo diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vós. Por quê? Pela graça de Deus, olha aí, graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Então a graça somente através de Jesus, do Evangelho de Jesus. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, porque se o pastor não prega o Evangelho, o povo não vive debaixo da graça, não recebe a graça de Deus. Versículo 5, por quê? Porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento do Evangelho. Em tudo Ele já me enriqueceu, Ele já te enriqueceu. Por isso você pode dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus está comigo, eu vou conseguir. Tem uma situação que você não está conseguindo encontrar a solução, Deus vai abrir tua mente, a mente de Cristo, e você vai ver a solução e você vai conseguir, porque Ele nos enriqueceu com tudo. Nós não precisamos ficar hoje mendigando bênção. A religião ensina, você tem que fazer, buscar, mendigando bênção. Cristo morreu na cruz, subiu ao céu, e Ele derramou bênção, dons aos homens. Tem um texto que diz que Ele deu dons aos homens. Ele ainda deu dom para todo mundo, não foi nem só para os crentes. Por isso que tem muita gente aí que nem na igreja vem e tem dom, porque Deus é bom, Ele deu dons aos homens. Quanto mais a mim e a você, que temos uma fé em Cristo.